Olá, pessoal! Hoje o nosso mergulho detalhado vai nos levar direto para o gramado da Arena MRV. Mas, antes de a gente começar a destrinchar a bola rolando, eu tenho um pedido muito, mas muito urgente e sincero para fazer para quem está aí do outro lado ouvindo. É um recado fundamental para nossa continuidade. Exatamente. A gente percebeu que o engajamento caiu bastante nas últimas semanas, tem muita gente que acompanha o nosso programa assiduamente, escuta até o final, mas esquece de curtir e de se inscrever no canal. E olha, para que a gente consiga manter esse projeto vivo e trazer essas análises profundas, essas ações são simplesmente vitais. E não custa nada, né? É só um clique que faz uma diferença gigantesca para o nosso trabalho. Isso, então, por favor, quem está ouvindo a gente agora, dá aquela pausa rápida, clica no curtir, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. E tem mais uma coisa que a gente adora saber. Deixem aqui nos comentários de qual cidade, estado ou país a nossa audiência está acompanhando a gente hoje. Essa troca com a comunidade é a melhor parte. Ler de onde o pessoal está prestigiando a nossa análise dá um gás enorme para continuarmos. Com certeza. Fica aí o nosso apelo super enfático. Curtam, se inscrevam e comentem. Bom, recado dado, vamos ao que interessa, porque hoje a gente tem um material riquíssimo para analisar. O foco da nossa discussão é o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Aquele embate de domingo na imponente Arena MRV entre Atlético Mineiro e América Mineiro. Um jogo que terminou num empate de 1-1, mas que carregou narrativas muito mais complexas do que o placar sugere. O nosso objetivo aqui hoje é justamente entender esses contrastes extremos que o Atlético apresentou. Como é possível uma equipe criar uma jogada de pura genialidade, uma obra-prima no ataque e terminar com um empate amargo porque a defesa, nas palavras do material original, sucumbiu? É o grande dilema do futebol moderno, sabe? Analisar as engrenagens que giraram com uma perfeição milimétrica e aquelas que, emperraram completamente num mesmo espaço de 90 minutos. E o panorama desse jogo mostra que a equipe da casa teve uma mudança nítida de postura. O relato da partida aponta que no segundo tempo a criação de jogadas do Atlético teve uma melhora muito significativa. O time conseguiu ditar o ritmo, empurrou o adversário para trás e ocupou melhor os espaços ofensivos. Mas esbarrou numa falta de consistência gritante, porque enquanto o ataque fluía, a defesa não conseguiu segurar a onda. O texto-fonte usa uma palavra muito forte para descrever o sistema defensivo. Diz que a defesa sucumbiu. E, pensando de forma conceitual, o que significa uma defesa sucumbir num jogo de alta voltagem como uma semifinal? Olha, sucumbir nesse cenário não é necessariamente tomar uma goleada. Significa uma incapacidade estrutural de manter o ritmo imposto pelo próprio time. Quando o Atlético melhora a criação no segundo tempo, isso quer dizer que eles adiantaram suas linhas, colocaram mais jogadores no campo de ataque. E, naturalmente, deixaram espaços lá atrás. Exato. O time assume riscos. E o problema de assumir riscos é que se você perde a posse de bola e não tem uma recomposição impecável, a sua defesa fica totalmente exposta. A defesa não sucumbiu apenas por falhas individuais dentro da área, mas porque a distância entre os homens de frente e os zagueiros ficou grande demais. Faltou compactação. É aquela situação onde o cobertor fica curto, né? O cobertor sobe para cobrir o ataque e o pé fica totalmente de fora. Perfeita analogia. E o América foi inteligente para explorar justamente esse descompasso. Eles encontravam um campo aberto para contra-atacar um time que queria atacar com muitos jogadores, mas não tinha fôlego ou organização para defender em bloco na transição. E é fascinante notar esse desequilíbrio, porque quando a gente olha só para o setor de criação, o Atlético fez uma partida de alto nível. Eu gosto de pensar que, naqueles momentos de brilho, o time funcionou como uma orquestra muito bem ensaiada, ou talvez como um tabuleiro de xadrez onde os movimentos foram calculados. E quem comandou tudo isso foi o Gustavo Scarpa. Ele foi o grande maestro. O material destaca que ele recebeu a maior nota da equipe, e a análise descreve a atuação dele como uma verdadeira exibição de camisa 10. O que, nos dias de hoje, é um elogio e tanto. Demais! Ser um camisa 10 clássico hoje não é só ficar parado esperando a bola. O Scarpa controlou o meio-campo inteiro. Ele teve a leitura de ditar as ações, sabendo a hora de acelerar e a hora de reter a posse. Num clássico onde o meio fica congestionado,
Ter a frieza para não se afobar é o que separa um bom jogador de um maestro. E o ápice absoluto dessa atuação do Scarpa e o momento onde o Atlético mostrou todo o seu potencial foi a construção do gol. A gente precisa destrinchar essa jogada passo a passo porque é uma verdadeira aula de tática ofensiva. É um momento de maior brilhantismo do jogo. Tudo começa não com um passo para frente, mas com o Scarpa recebendo a bola de costas para marcação. E para quem assiste de fora parece um detalhe menor, mas isso muda tudo. Muda a geometria do lance. Receber de costas na intermediária ofensiva é extremamente difícil. O jogador tem que ter escaneado o campo antes e ele sabe que o zagueiro ou o volante já vai encostar para dar o bote. Quando o Scarpa domina e prende essa bola, ele age como um ímã. Ele atrai toda a atenção da primeira linha de marcação do América, né? Isso. Ele atrai pelo menos 2 marcadores. E ao fazer isso, ele desorganiza a cobertura lá atrás. A partir daí, em vez de tentar um giro improvável, ele usa inteligência e faz uma tabela rápida com o Hulk. E aí a gente tem que falar do Hulk operando como pivô, porque não é uma tabela qualquer. É um toque rápido com um atacante que tem uma presença física e uma capacidade de atração gigantesca. O Hulk não é um poste ali na frente, ele é um pivô dinâmico. Quando ele sai da área para buscar essa tabela com Scarpa, ele arrasta um zagueiro do América junto com ele. Isso quebra a linha de 4 defensores na mesma hora. Abre a cratera na defesa. E o toque de devolução dele é de primeira, muito rápido. Tão rápido que a defesa do América, que tinha se preparado para combater o Scarpa de costas, de repente se vê tendo que lidar com a bola nas costas deles. O timing da devolução do Hulk permite que o Scarpa já esteja de frente para o gol, com um campo de visão totalmente limpo. E aí vem o toque final dessa obra-prima. O texto de origem chama de passe na medida. E foi cirúrgico mesmo. Foi um passe perfeito. Porque se a bola vai um pouquinho mais forte, o goleiro pega. Se vai fraca, a zaga corta. Ele encontrou o Dudu numa trajetória tão exata que o atacante nem precisou diminuir a passada. Foi só ajustar o corpo e finalizar pro fundo da rede. Essa sequência, o domínio de costas, a atração da marcação, a tabela rápida quebrando linhas e o passe no ponto futuro mostra o nível técnico dessa equipe. Quando as estrelas se conectam dessa forma, o potencial criativo é quase impossível de ser marcado. É a prova irrefutável de que o repertório tá lá. O talento existe. Mas, como a gente falou no início, o nosso mergulho hoje é sobre contrastes. E agora a gente precisa fazer uma transição dura na nossa análise. Chegou a hora de falar sobre o calcanhar de Aquiles dessa equipe no jogo. Nós passamos do brilho absoluto do meio-campo e do ataque para os problemas estruturais sérios do time. E o destaque negativo apontado pela análise vai direto para a lateral, especificamente na atuação do Natanael. O material é bastante categórico ao afirmar que ele cometeu erros técnicos de forma constante ao longo de toda a partida, e isso muda completamente a dinâmica de um time. E a gente não está falando de um posicionamento errado numa bola parada, mas de falhas repetidas na execução de coisas básicas, né? Exatamente. Erros de passe curto, domínio errado, perdas de posse no campo de defesa. Quando um jogador erra tecnicamente com frequência no corredor lateral, o efeito psicológico e tático no resto da equipe é devastador. Como que isso afeta quem está jogando perto dele, por exemplo? O zagueiro ou o volante daquele lado? A primeira coisa que acontece é a perda de confiança. O zagueiro começa a evitar tocar a bola para aquele lado para iniciar a jogada. O volante recua mais do que deveria para fazer uma cobertura preventiva, porque sabe que a chance de perder a bola ali é grande. O time vai ficando torto, assimétrico. E o time adversário, no caso o América, deve ter sentido o cheiro de sangue ali. O América fatalmente percebeu essa fragilidade e passou a direcionar a pressão e os ataques para aquele setor. Cada erro técnico não forçado obrigava a defesa do Atlético a correr para trás em desespero para recompor. Lembra que a gente falou sobre a defesa sucumbir e não conseguir manter o ritmo? Lembro, no começo do programa. Então, grande parte desse esgotamento vem dessa sobrecarga. O time gasta energia física e mental tentando consertar as perdas de posse na lateral, ao invés de usar essa energia para atacar com organização. Diante dessa situação insustentável, a comissão técnica tentou intervir. Fez o que parecia mais lógico. Ocorreu a substituição, saindo o Natanael e entrando o Preciado. A ideia clara ali era estancar os erros, devolver a segurança para a saída de bola e equilibrar o time de novo. Só que o efeito dominó não parou.
E a frustração continuou, porque a substituição não resolveu o problema estrutural do setor. O material confirma que o Preciado entrou, mas também teve um desempenho muito abaixo. E aí a situação fica dramática, porque o titular e o reserva falhando repetidamente na mesma posição numa semifinal. É um dilema imenso para o treinador. Quando duas peças diferentes não conseguem render no mesmo setor, dentro do mesmo jogo, a gente precisa se perguntar se o problema é só a noite ruim dos atletas ou se a engrenagem coletiva está expondo quem joga ali. Será que o lateral estava muito isolado? É uma grande possibilidade. Talvez o atacante de beirada não estivesse fechando a linha de passe na recomposição, deixando o lateral num constante combate de 2 contra 1. E essa ineficiência pelos lados torna o time totalmente previsível. Porque se o lado não funciona, o time tenta concentrar tudo pelo meio. Justamente. O Scarpa podia estar ditando o ritmo pelo meio, mas sempre que a bola precisava ir para a lateral para alargar a defesa do América, a jogada simplesmente morria. O América pôde relaxar a marcação nas pontas e congestionar ainda mais a área central, sabendo que os lados do Atlético não ofereciam um perigo real. E essa previsibilidade anula todo aquele esforço brilhante que a gente analisou no gol. O time fica preso na própria assimetria. É impressionante como o material de origem detalha isso bem. O resumo desses contrastes é que o Atlético viveu de extremos lá na Arena MRV. Extremos que resultaram num empate que deixa tudo aberto. De um lado, vimos a genialidade coletiva entre Scarpa, Hulk e Dudu, provando que o potencial criativo e ofensivo é de um nível altíssimo. Mas do outro lado, a inconstância no ritmo, a defesa que sofre e sucumbe em transições e as falhas persistentes na lateral, tanto com Natanael quanto com o Preciado, expuseram fragilidades que custaram uma vitória que parecia possível. E a síntese de tudo isso nos deixa com uma semente para reflexão que é provocativa para o desfecho desse confronto. Eu deixo essa pergunta para nossa audiência pensar. Quando o brilho individual magistral de um camisa 10 não é suficiente para compensar as falhas estruturais de um setor inteiro da equipe, como é que esse time junta os cacos emocionais e táticos para o jogo de volta de uma semifinal? É uma questão que vale do campeonato inteiro. Não basta só trocar uma peça. A comissão técnica vai ter que pensar num reequilíbrio coletivo profundo se não quiser ser punida de novo no jogo da volta. Bom, nosso mergulho detalhado nas nuances dessa partida fica por aqui. Foi uma discussão excelente sobre os altos e baixos de um clássico. Sem dúvida. E para encerrar, eu faço questão de reiterar aquele nosso pedido lá do início do programa. Por favor, a gente precisa muito da força de quem acompanha o nosso trabalho. Cliquem no botão de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem essa análise nos grupos de mensagens. E não se esqueçam de deixar nos comentários de onde estão acompanhando o programa. Queremos ver a nossa comunidade crescer cada vez mais. É isso mesmo. A participação de quem ouve é indispensável. Muito obrigado de coração pela companhia de hoje, um grande abraço e até a nossa próxima análise. Tchau, tchau, até a próxima.